O Tribunal Regional Federal da Terceira Região reconheceu o direito de uma mulher de se submeter ao procedimento de fertilização in vitro a partir dos óvulos doados pela irmã dela. A sexta turma afastou a proibição prevista numa resolução do Conselho Federal de Medicina, segundo a qual os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores. Para o colegiado, os laços consanguíneos existentes entre as irmãs e o fato da possível doadora haver constituído família tornam remota a chance de qualquer disputa em torno da maternidade. A decisão também levou em consideração a avaliação de um médico do Hospital das Clínicas, para quem a obtenção de óvulos de parente próxima agilizaria o processo pela maior semelhança genética. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui o advogado Ricardo Mendonça. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, essa decisão é uma decisão inovadora? Sim, ela é uma decisão inovadora pelo fato de que nós não temos no Brasil uma legislação que venha contemplar a reprodução assistida de uma forma completa. E a resolução do Conselho Federal de Medicina, embora seja uma legislação propriamente dita, ela não possui força obrigatória aos cidadãos, somente aos médicos. E ela também não consegue abarcar todas as possibilidades do caso concreto. Então, é uma decisão inovadora e ela vem abrir ali uma grande possibilidade aos casais que têm uma dificuldade de reprodução. Doutor, você disse que não há uma legislação específica sobre esse assunto no Brasil. Como é que o judiciário resolve essas demandas que chegam possivelmente à justiça? Érica, essas demandas elas necessitam mesmo de chegar ao judiciário para que ele venha pronunciar e suprir essa lacuna da lei. Para as suas decisões, levarem em consideração que os nossos princípios gerais de direito, no caso, os princípios constitucionais de livre formação da família, de direito à saúde, o direito à constituição da unidade familiar, e esses princípios serão considerados na hora de conceder uma autorização judicial para um caso como esse. O que é interessante nós verificarmos nesse caso concreto, que um dos grandes fundamentos que motivou a decisão da desembargadora é que não havia no Hospital das Clínicas de São Paulo óvulos de doadoras disponíveis, sendo que, diante das consecutivas tentativas frustradas, optou-se pelo óvulo de uma parente muito próxima, visando, inclusive, uma possibilidade de não ter uma rejeição, uma consanguinidade maior do organismo da requerente. Doutor, se tratando de reprodução assistida, né? O que pode ser doado no Brasil? O esperma, óvulo, embrião, pode? Todos os tipos de gameta nós podemos, são passíveis de doação. As doações são feitas por voluntários, tá? Nós não podemos ter qualquer tipo de envolvimento financeiro, pecuniário. Trata-se de um ato voluntário, humanitário, altruístico, de bom senso. Então, todos esses materiais podem ser doados e deve-se preservar a identidade civil do doador, sendo apenas determinado que seja revelada a identidade médica clínica desse doador que se dispõe. O que é uma doação compartilhada? A doação compartilhada veio também de uma boa inovação dessa resolução do Conselho Federal de Medicina. Trata-se do caso de uma pessoa que não mais produz óvulos e que deseja ter uma gestação por reprodução assistida. Essa pessoa se utiliza de uma doadora de óvulos que potencialmente não possui condições financeiras de arcar com os custos elevados de uma reprodução assistida. Em contrapartida, a pessoa que recebe os óvulos possui essa condição financeira razoável. Elas se unem, é bom deixar bem claro, elas não se conhecem. A clínica de reprodução é que faz esse elo entre a pessoa que necessita de um óvulo e a pessoa que tem a doação e necessita da reprodução assistida. Faz esse elo de ligação, uma parte doa o óvulo, a outra doa a condição financeira para que ele seja realizado. Nenhuma das duas possui qualquer ligação próxima e a pessoa que doa o material genético, ou seja, a doadora dos óvulos, ela possui prioridade na utilização do material.
Então, a pessoa que está recebendo a doação desse óvulo somente fará uso dele após o uso da doadora principal. Pelo que entendi, doutor, não pode ter dinheiro envolvido aí no meio para a pessoa, para aquela que doa o óvulo, né? Correto? A pessoa pode pagar os trâmites ali médicos. Isso. Em nenhuma das hipóteses de reprodução assistida, de doação de gametas, seja de que espécie for, pode haver qualquer envolvimento financeiro pecuniário. E barriga de aluguel, doutor? Porque todo mundo já ouviu falar em barriga de aluguel, uma coisa muito conhecida, né? Um termo muito usado no Brasil. Pode ou não pode? Sim. A legislação brasileira ela não permite a utilização de barriga de aluguel. Tá? Há legislações esparsas no mundo que permitem. Há países que têm uma legislação específica a respeito disso. A nossa não permite barriga de aluguel. Porém, nós temos o quê? A doação voluntária do útero. E isso pode ser realizado por um parente de até o 4º grau. Ou seja, até o parente de um primo. Isso pode ser utilizado. Também, da mesma forma, não deve haver qualquer envolvimento financeiro. O que é necessário apenas é que tenha, como todos os procedimentos médicos, um termo de consentimento informado, esclarecido, que isso seja muito bem discutido entre doador e entre beneficiário sobre os riscos desse procedimento médico, é um procedimento médico, e, ao final, o que é necessário é que esteja muito bem definida nesses documentos a relação de maternidade da pessoa que está se beneficiando desse útero temporário. Tá bem, doutor. Tem outras dúvidas para o senhor esclarecer no próximo bloco. A gente vai para o intervalo e já volta, tá? Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Ricardo Mendonça, que hoje conversa com a gente a respeito da lei que envolve reprodução assistida. Doutor, você já tirou várias dúvidas nossas a esse respeito, né? Mas em relação às relações homoafetivas, como é que funciona essa gestação compartilhada? A gestação compartilhada, ela é especificamente para as relações homoafetivas femininas. Esse tipo de gestação compartilhada não há necessidade das parceiras terem algum problema de reprodução. É um dos poucos casos que a resolução permite isso. Consiste na retirada do óvulo de uma parceira, a sua fecundação com material masculino proveniente de um banco de sêmen, e esse óvulo fecundado, ele é implantado no útero da outra parceira. Esse sistema, ele é denominado a gestação compartilhada, exclusivamente nas relações homoafetivas femininas. E a abordagem da gestação homoafetiva masculina e a gestação por uma pessoa solteira, também é possível? Também é possível. A utilização desse tipo de gestação, ela se dá exclusivamente com a utilização de materiais genéticos de doadores, do banco de doação. Na relação homoafetiva masculina, utiliza tanto o óvulo como o esperma pode ser de um dos parceiros, e utiliza ainda o Instituto da Doação Temporária do Útero, que também deve obedecer os requisitos de parentesco. Já nas relações de pessoas solteiras do sexo feminino, utiliza-se material genético masculino de um banco de sêmen, e ela mesma faz a geração dessa gestação. O que é importante a gente sempre estar esclarecendo a respeito disso é que nas relações homoafetivas masculinas deve-se ter sempre se preocupar sempre com a questão do registro futuro dessa criança. Pois é, essa é a minha dúvida. Como é que fica o registro das crianças nesses casos? O registro das crianças nesses casos, Érica, a gente deve observar uma questão bem anterior a gestação. Por quê? Porque se nós considerarmos um registro normal, teria que ter um pai e uma mãe. Já nos registros homoafetivos, no período de gestação, é orientado que as partes já entrem com o pedido de registro compartilhado, para que contenha 2 pais ou 2 mães no registro. Para que no futuro, no momento do nascimento, não se tenha confusões cartorárias e até do próprio hospital
quanto ao registro e a necessidade da parte entrar com ação de retificação de registro. Então, uma própria ação premonitória, ela determina que tanto o hospital forneça certidão de nascimento de parto com o nome dos dois pais ou das duas mães e o cartório também é obrigado a efetuar esse registro. Doutor, é necessário um contrato entre as partes aí para essa doação temporária de útero? Sim, sempre é necessário um contrato. O que a gente conversa muito a respeito de documentos médicos, Érica, é o seguinte: todo procedimento médico ele é precedido de um termo de consentimento informado esclarecido, tá? É o momento em que o médico e a equipe multidisciplinar orienta as partes que estão envolvidas na reprodução assistida, os riscos que elas estarão submetidas e também um termo de compromisso dessa doadora do útero temporário, onde ela se compromete ao quê? No momento da gestação, a filiação será das pessoas que fizeram, pela qual ela fez esse ato humanitário. Então, o contrato ele serve preponderantemente para isso, para autorização dos procedimentos e para que no final não tenha nenhuma discussão acerca da maternidade dessa criança que irá ser gerada. Ótimo. Obrigada, doutor, pela participação, pelos esclarecimentos. Eu conversei aqui com o doutor Ricardo Mendonça, que é advogado, e conversou com a gente a respeito da reprodução assistida. Obrigada pela participação. Érica. Até uma próxima. Até.